Está começando Estação Cultural, Artes Sintonizadas, um projeto contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc, que fomenta a cultura através do edital Cultura Viva, Santa Maria, em 2024. Ao longo de 4 episódios, vamos explorar a diversidade da cena cultural de Santa Maria, reconhecida como polo artístico do interior do Rio Grande do Sul. Com a coordenação da Rádio Armazém e Maria Cult, nosso propósito é contribuir para ampliar o conhecimento do público sobre as iniciativas e coletivos que formam o caldeirão cultural da cidade. A equipe do projeto conta com Atílio Alencar na gestão de curadoria, produção e roteiro, David Pazzato na produção e apresentação, Edson K na produção, apresentação e edição e Paola Saldanha na produção, roteiro e apresentação. Você pode ouvir o programa no Spotify e no YouTube e também nos acompanhar nas redes sociais através do @Estação Cultural SN para ficar por dentro de tudo. Cultural conversa hoje com a TV Ovo, um coletivo audiovisual que tem como pilares de sua atuação a cultura, educomunicação e a coletividade. Com quase 30 anos de história, é com quem a gente vai falar hoje aqui no Estação Cultural. TV Ovo hoje representada pela Denise, pela Malu e pelo Alex. A TV Ovo tem quase 3 décadas de atuação em Santa Maria, documentando histórias, personagens e transformações sociais. Desde então se consolidou como um importante, se não o mais importante coletivo independente de produção audiovisual da cidade. Para começar, nos conta um pouco sobre a origem do projeto, como surgiu, quais eram os objetivos iniciais e como ele foi se transformando ao longo dos anos. Bom, um prazer estar aqui hoje com vocês, nesses projetos que a gente tanto admira. Bom, a TV Ovo, ela começou como uma oficina de vídeo para jovens, na Vila Caramelo, lá em 96. Em 1996, o Paulo Tavares, que era bancário na época, ele tinha tinha fechado uma produtora de vídeo, encerrado as atividades, ele fazia os eventos e coisa e tal, e tinha um equipamento parado lá. Ele participava da Associação de Moradores do bairro, da Vila Caramelo, e numa das discussões da comunidade foi a falta de espaços públicos para jovens durante o período de férias, né? E uma das ações que eles queriam produzir para reivindicar isso junto aos órgãos públicos, governadores, prefeitura, era produzir um documentário com esses jovens para mostrar que a comunidade, a região ali não tinha essa alternativa para os jovens nas férias. Eram 3 meses que os jovens ficavam ociosos. Ele começou a produzir esse documentário com alguns jovens, gravou acho que com o Marcos na época, e no meio dessa iniciativa surgiu a possibilidade na verdade surgiu a possibilidade não, surgiu a ideia dele de fazer, ao invés de produzir o documentário sobre jovens, que os jovens produzissem esse documentário. E aí, então, surgiu a possibilidade, junto aos sindicatos bancários, em parceria com os moradores, de oferecer essa oficina para os jovens. Então ele, mais um pessoal da Acesso D na época, que era Jair Wistkowski e a professora Rosana Zucco, eles apoiaram no início ali para ele dar essas oficinas. Então, ele divulgou na escola. Eu tinha na época 13 anos, estava na 7ª série do Irmão Quintino. Então, quando ele passou lá divulgando a oficina para os jovens, no dia 12 de maio foi a primeira oficina, onde foram. A gente começou com 2 turmas, era uma turma de manhã e uma turma de noite. Tinha mais ou menos uns 20, 24, 20, 25 jovens. E começou a oficina, onde essa gurizada aprendeu a mexer com câmera, a produzir vídeos, fazer uma reportagem. Então, tanto tinha a Zilda também, na época, que era da Acesso D, elas passavam para nós como construir um texto, como montar uma matéria. Então, a gente foi gravando muitas coisas da comunidade e tal. E em pouco mais de 2 meses da oficina, a gente tinha um vídeo, um programa, vamos dizer assim, que a gente montou com reportagens, com pequenos testes que a gente fazia durante a gravação, alguns clipes que eram produzidos como exercício da prática do audiovisual. E a gente tinha um programa de 45 minutos montado. E que esse programa
o nome do projeto na época era Oficina de Vídeo Oeste. Esse programa recebeu o nome pelos jovens ali numa reunião lá de pauta, que nome nós vamos dar para isso? E um dos guris, o Giovanni, saiu, vamos chamar de TV Ovo. A TV da Oficina de Vídeo Oeste. Então, TV Ovo é uma sigla, é a TV da Oficina de Vídeo Oeste. E aí, então, a partir daí, esse primeiro programa ele foi exibido numa TV 29 polegadas, uma TV de tubo que os entidades bancárias emprestou, na igreja da São João de Lourelista, que era a igreja próxima ao Irmão Quintino, lá na Caramelo, para 180 pessoas, mais ou menos, eu acho que a gente tem na lista de presença que assinaram, e que assistiram 45 minutos de uma produção desses jovens na sua comunidade. E a partir daí, depois mais 2 meses de oficina, mais um programa foi exibido, e esse a gente circulou mais, exibiu mais nas outras comunidades ao redor, então muitos jovens das outras comunidades começaram a querer também. E então para resumir assim, no final desse ano, de 96, a gente tava encerrando as atividades, o programa que era previsto desse projeto, que era todo voluntário, do Paulo e do pessoal da SSD, tava encerrando. E numa das reuniões, porque durante esse processo todo, eu esqueci de falar, a gente também tinha alguns bate-papos, algumas sobre cooperativismo, sobre empreendedorismo. Então os jovens não eram só audiovisual, a gente se preparava para conhecer o funcionamento da comunicação mesmo, como poderia. Então, no final desse ano, os jovens resolveram, não, a gente não quer parar, a gente quer continuar e aprender mais e seguir nesse caminho. Então, dos 24, chegaram ao final do ano, acho que 12, que foram os que estavam ali no final para continuar. Então, esses 12 resolveram se reunir e continuar o projeto, e aí a gente chamou os advogados dos sindicatos bancários que nos ajudaram a constituir, a escrever um estatuto. Então, era a gurizada de 12, 14 anos escrevendo estatuto social, associação. Então, a partir dali, se formou a Oficina de Vídeo, que é o nome, a razão social da Associação Sem Fins Lucrativos, que se formou, foi registrada depois em 96, em 99, que a gente tem o CNPJ registrado. Mas, a partir dali, em 97, já começam esses jovens como monitores das oficinas, e novos jovens vieram. E aí a gente tinha oficinas na Prado, tinha oficinas na Parque Pinheiro, tinha gente de toda a região ali que vieram participar também, outros jovens, e então o grupo cresceu e começou também a fazer esse conhecimento passar adiante. Então quem aprendeu num ano, no outro estava ensinando, e assim foi 98, foi 99. Em 99, aí já começa a gente convenia com a TVE, através do Antônio Gringo, que a gente teve contato com a irmã Lourdes, então já teve a gente participou de alguns eventos, então a gente prestava alguns serviços, às vezes para a irmã Lourdes participar de eventos, porque assim, como era um projeto sem fins lucrativos e não tinha nenhum patrocinador, não tinha ninguém apoiando, a não ser os dinheiros bancários que apoiavam, às vezes com empréstimo de equipamento, tipo, emprestavam a TV, era isso que eu ia te perguntar, o equipamento. O equipamento era do Paulo, que ele tinha em casa, então ele disponibilizava o equipamento, mas a TV essa, que era uma TV grande, que na época era um equipamento caro. Ou a gente participou, aí, 98, a gente começou a fazer a projeção do Cineclube Hotel, o Cine Otelo, que era um cineclube dos sindicatos bancários. Então, já tinha ali um debate, a gente participava dos debates sobre cinema, então começou ali, não era só. E aí, em compensação a essa projeção que a gente ficava lá com o projecionista do Telo, o sindicato bancário pagava um cachê para TV Ovo para comprar fita, para comprar comprava esse material. Às vezes tinha que pagar passagem para alguém vir no centro, então já tinha, era uma manutenção. E aí, depois, o sindicato bancário acabou emprestando uma sala ali também, quando a gente registrou a CNPJ, a gente veio pro centro ali, o sindicato bancário emprestou uma sala na Dr. Bozano. Então, a TV começou a crescer e a gente acabava fazendo alguns eventos, aniversários, casamentos, para poder ter um dinheiro para reinvestir, comprar fita, comprar insumos para fazer material. E também fazer manutenção do equipamento, que quebrava muito fácil também. Era no tempo, né, que a câmera pesada, grande. E era o equipamento VHS, doméstico, e era caro o equipamento, né? Pouca gente tinha acesso. Pensar que isso em 96, não se tinha loja especializada de equipamento, assim, tu comprava em São Paulo, não tinha nada em Porto Alegre, não existia equipamento para comprar, assim.
E aí tinha que trazer de São Paulo, tinha que ir alguém que fosse em São Paulo comprar isso e vir para cá. Não se comprava na loja, não se compra hoje uma câmera fotográfica ali no celular. Era muito difícil de ter acesso a esse equipamento. Pensa nisso uma gurizada da periferia, no interior do Rio Grande do Sul, na região oeste de Santa Maria. É quase inviável pensar que algum dia esses jovens teriam contato com a tecnologia desse. Então, acho que a TV Ovo transformou a vida de muitos jovens. E o que eu acho, né, a Alex falando assim, o Alex e o Marcos, Bob, e muitos seguiram e a TV formou esse pessoal e viraram profissionais, né, são os, né, e quem tá no mercado aí trabalhando há muito tempo, né, ou na TV Câmara, ou na TV UFE, da UFN, então tem esse, né, esse foi um comecinho, mas que profissionalizou vários jovens, né, então colocou no mercado de trabalho, assim, então se você for pegar, assim, tem muita gente que passou pela TV e que tá atuando hoje em dia nessas. Teve uma época, alguns anos atrás, que era difícil tu ter uma produtora, alguma coisa pra produzir audiovisual que não tivesse alguém que já foi da TVU. Sim. Então, hoje ainda tem as maiores produtoras da cidade ainda tem técnicos que trabalharam, que foram alunos da TVU alguma vez. As TVs tem, tipo, TV Câmara tem, TV FN tem, TV Campos tem, até fora aqui também, tipo, em Porto Alegre, agora um monte de gente foi para Porto Alegre também. Isso foi com o tempo, tem 30 anos já, porque assim, as oficinas, se eu não me engano, a gente teve ali em 2004, acho que foi, só que teve um ano que não teve oficina, que não teve projeto de oficina. Mas todos os anos da TVO tiveram pelo menos um projeto de oficinas com jovem, de formação audiovisual. Tem essa depois, né, teve esse da TVE, né, que era o programa ali, Eu eu acho que deu um. essa foi o boom de profissionalidade, assim, tipo, onde a TVU Aprendeu a fazer aprendeu fazendo, mas aprendeu Povo Gaúcho, né, era o nome do programa, assim. porque, com a história do Povo Gaúcho, assim, o Antônio Gringo, a gente tinha um contato com a irmã Lourdes, do Projeto Esperança, com a Esperança lá, que a gente fazia, a TVU fazia umas gravações, uns documentários, algumas coisas da história do feirão, e estava começando ainda o feirão colonial, né, feira do cooperativismo, e aí a gente participou de algumas formações, a gente até se inscreveu uma vez como projeto do Banco da Esperança também, onde a gente comprou a primeira câmera da TVU, onde a TVU, como instituição, conseguiu comprar o seu primeiro equipamento no seu CNPJ, FES. Não foi o equipamento profissional, quer dizer, sempre profissional na época, mas era um equipamento com maior qualidade, onde a gente conseguiu qualificar um pouco mais a qualidade de captação. E vinculado a isso, o Antônio Gringo, que era bem próximo da Irmã Woods, acabou conhecendo o nosso trabalho, e a gente criou, assim, uma afinidade, uma certa amizade, assim, com o Antônio Gringo. E quando a TVE, na época, foi do governo Olívio, chamou ele, quando mudou o governo, chamaram ele para apresentar um programa na TVE, ele nos chamou para participar da reunião junto com o pessoal da TVE, que eles vieram a Maria, o Paulo participou, e aí se criou uma parceria onde a TV Olga entraria de coprodutora desse programa, um programa semanal na TVE, de 1 hora, todo domingo, ao meio-dia. Meio que concorria ali com o Galpão Crioulo. Iam para várias cidades. Nós viajamos mais de 40 municípios, assim, fazendo gravações. Só que aí, no meio do processo, a gente ia fazer a parte de jornalística do programa, e o Antônio Gringo ia depois acompanhando essa gravação, e no final de semana, a gente tinha uma semana, ficava uma semana nessa cidade, no final de semana a TVE ia, normalmente era vinculado a algum evento que estava acontecendo na cidade, a TVE ia com a estação de TV, que era um ônibus de 4 câmeras, suíte, todo um estúdio de TV completo, com iluminação, tudo, um estúdio móvel, uma estação móvel de TV. E eles gravavam na praça as apresentações artísticas que mesclavam entre as matérias no programa depois, mesclavam essas apresentações artísticas da cidade, mais nativistas, com as matérias que a gente fazia sobre economia, sobre cultura, turismo, então era bastante abrangente, assim, a documentação da cidade. E ali profissionalizou, porque os técnicos da TVE eram do início da TV. Então, tipo, eram técnicos que tinham um conhecimento, assim, e todos muito, muito solícitos, assim. A gente, inclusive, fez, eu e Marcos, que, na verdade, como eu e Marcos eram que estavam mais à frente, assim, que eram mais fissuradinhos na técnica. Ainda são. Ainda são.
a gente acabou fazendo um estágio lá de 15 dias na TVE. Então a gente acompanha todo o processo junto com o pessoal da equipe de jornalismo da TVE, na rua, fazendo externa, acompanhando as câmeras, acompanhando a edição, todo o processo dentro da TVE, e depois para pegar esse ritmo de produção e põe ali onde a gente está. Como sempre foi na TV, tudo que a gente aprende, a gente passa à frente. E a gente acabou criando oficinas e essa galera acabou profissionalizando a partir dali. E no decorrer do programa, a gente acabou vindo um repórter da TVE para nossa equipe. O Antônio Green ficou só na apresentação do programa e a gente ia com o repórter. Então ali a gente pegou um pique de produção, de jornalismo, de produção audiovisual muito grande, porque era toda a parte de produção da comunicação do programa era feita por a TVO. Sim. E aí, claro, Eu fico pensando assim, às vezes, né, que era uma época assim, mas imagina esses jogos, né, tudo menores e faziam tudo isso, né? Eram outros tempos, né? Que era um outro. sim, eu tinha 16 anos, né? É, Sabe? porque Tinha que ir sempre um motorista, porque eu não tinha carteira de habilitação ainda. Então, tipo, tinha sempre um mais velho que ia pra dirigir. E aí foi. Bom, era a negociar com os professores para poder ficar uma semana fora, para poder viajar uma semana. Então, todos os professores sabiam e assistiam o programa. Então, tipo, a gente tinha já um respaldo ali para. E, claro, sempre sem descuidar da nota, né? Baixou a nota, sai do programa. A minha próxima pergunta tem muito a ver, estamos no embalo, assim, então tem tudo a ver com o que vocês estão comentando, né? Fala sobre o coletivo, como ele acompanha, né, as mudanças no cenário audiovisual independente há 30 anos, e como vocês avaliam a evolução, né, da produção ao longo desse período, e o que mudou em termos de acesso, oportunidades profissionais e também de incentivo. eu acho que nesse tempo todo, claro, nesse início aí, que eu entrei na TV em 2007, daí já tinha passado um bom período, né? E o pessoal já tinha mudado vários lugares, né? Teve ali na André Marques, um espaço, mas eu acho que o principal da TV, que sempre teve, né, como linha também essa formação de jovens, a produção audiovisual, né? E também o cineclube de exibição. Eu acho que também acompanhou, né, essa evolução, né, tecnológica, assim, que é muito rápida. E aí a gente comenta sempre assim, ó, que hoje tem é muito fácil, né? Pega um celular, você faz, né? Mas o que que falta talvez seja o como contar uma história, talvez, né? Como elaborar e colocar isso em vídeo, em imagem. E eu acho que o que a TV tem trabalhado mais é essa questão do olhar. E como você vê ou fazer pensar a sua comunidade, né? Porque aí se trabalha em coletivo e eu acho que a TV também, pegando assim, dos que entraram lá no início, né? Tem alguns que a gente chama dos dinossauros que continuam, que é o Paulo, que está mais afastado agora, mas o Alex, o Marcos. Tem alguns, né, que estão sempre juntos, assim, fazendo e acompanhar todo esse processo. Então, mas nesse tempo todo também, o que que a TV, eu acho que ela aproveitou oportunidades, por exemplo, quando começou o Cultura Viva, né, a TV Ovo é um dos primeiros pontos de cultura do Cultura Viva, lá em 2004, que fez, né, 2004, assim, que ofereceu oficinas para vários jovens, e desses jovens que foram formados, muitos ficaram na TV por muitos anos, produzindo e renovando também, né, porque a TV é isso, vai renovando seus pupilos, seus novatos. Temos um exemplo. Temos um exemplo aqui, Malu. Então, e acho que aproveitar essas oportunidades e isso, e trabalhar ativo, assim, aproveita também o que cada um sabe na sua área e entender também sobre editais, né, e melhorando, né, foi lá se atualizando, depois virou pontão de cultura, então vai melhorando, entendendo como funciona a LIC, como captar recursos. Eu digo que é um processo que depois, quanto mais a gente for falar, né, que começou lá atrás e que hoje a gente está com um projeto enorme que é do Sobrado. Mas para chegar a isso, teve muita estrada, sabe? E eu acho que esse do trabalho coletivo é isso. Teve muita estrada e teve muito sonho também, né? Muita coisa. Porque a gente faz
pensando em algo maior do que só o nosso dia a dia, assim, de sobrevivência na área cultural em Santa Maria. Claro. A próxima pergunta, acho que eu vou direcionar para a Malu, porque como ela é a mais nova dentro do coletivo, digamos assim, talvez ela tenha um olhar mais específico sobre isso, né? Que fala sobre o cenário cultural aqui de Santa Maria, como ele conta com diversos coletivos, né, e iniciativas independentes. Como vocês da TV Ovo veem esse papel de coletivo no contexto, né? Se existe hoje um cenário de cooperação e conexão entre os coletivos, ou a atuação se dá de forma mais isolada? Eu acho que é uma união. O coletivo já se diz, né, que audiovisual por si só tu não consegue fazer sozinho. Precisa de equipe, precisa de estar junto. E eu acho que ali na TV a gente tem muito isso, sabe? A gente ali, se um tá apertado, tem perrengue, a gente tá sempre ali, a gente é muito mais do que eu acho que uma equipe, a gente se torna aos poucos uma família, assim, sabe? Então, uma cena cultural de Santa Maria, a questão do audiovisual, ele consegue transmitir e contar histórias, ele consegue talvez chegar a acessar locais que por ti na tua bolha não consiga. Então eu vejo muito que a gente consegue chegar e contar histórias e, além disso, levar essas histórias. Porque quando a gente faz a sessão de cineclube, quando a gente faz exibição nas comunidades, quando a gente faz exibição em vários lugares da cidade, dessas produções que foram produzidas, às vezes por nós, às vezes pelos alunos que passam pelas oficinas que a gente produz. Então, eu acho que o coletivo já se diz que é uma união, né? Precisa-se disso. E até agora o Pontão de Cultura está fazendo também um movimento de fazer com que esses coletivos, acho que troquem, acho que é interessante ter essas trocas entre os coletivos, essas ações que tem de expor o que tu produziu, mas não só o que tu produziu, mas conseguir também acessar o que outros coletivos produzem e conseguir ter acesso a isso, né? Porque não é fácil tu ser um coletivo e tu sobreviver de edital, sobreviver de incentivo à cultura, porque dependendo do governo, a gente não tem acesso, né? Então a gente precisa. E todo mundo sabe o perrengue que é quando tu é um coletivo ou quando tu faz parte de um coletivo, que não é fácil de se manter, de sobreviver, tu ir atrás de edital, tu ler edital, tu escrever projeto, tu rezar e pedir que o projeto seja aprovado. E é muita gente nessa luta de ter uma ideia, escrever um projeto e, além disso, torcer que o projeto seja aprovado para conseguir fazer a tua ideia Sim. chegar em vários locais, em várias pessoas. Então, eu acho muito massa quando tem essas divulgações, quando tem essa união, de ter mostra de vários coletivos expondo o que fez, de ter essa troca de, tipo, hoje a gente tá aqui falando um pouco da TV, assim como os outros coletivos puderam vir também falar sobre os seus espaços e suas histórias e quando começou, a TV vai fazendo que bem 30 anos. Os 30 anos é muita coisa, é muito tempo de história, de vivência, de gente que passou e ficou, de gente que passou e aprendeu um monte, porque é uma honra e um privilégio gigantesco poder aprender tanto com essas pessoas. E assim, nossa, não tem palavras, sabe, pra dizer, porque todo mundo que tá lá, a gente aprende todo dia e aprende muito, 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 muito. E eles são exemplos de pessoas e exemplos de profissionais. Eu não consigo nem falar, porque é muito massa. Interessante tu tocar nesse ponto, porque tu acabou, igual a Denise falou anteriormente, veio de encontro com a próxima pergunta também, que fala sobre a TV Ovo, né? A TV Ovo é um coletivo que busca, entre outras fontes, né, acessar recursos através de editais culturais, como estávamos falando, né? Sejam eles públicos ou privados. Quais são as estratégias de sustentabilidade material hoje que podem garantir a longevidade de um coletivo independente? Tá, função. Financeiramente é bem complicado, assim, a gente passou por um período bem nebuloso, assim, na área cultural nos últimos anos, e agora tem retomado algumas iniciativas com a Aldir Blanc, com a Paulo Gustavo, que deu um fomento para para essa, para essa área cultural, mas, assim, a gente vê a TVU tem várias formas, assim, de captação, mas a principal ainda dos projetos, né, ainda é a captação via lei de incentivo, porque apesar de ser mais concorrido, ainda é a forma mais fácil, vamos dizer assim, menos complicada,
não é mais fácil, mas é menos complicado de captação do que buscar patrocínio, porque a Santa Maria não tem um perfil, o empresariado de Santa Maria não tem um perfil de apoiar a cultura. E aí os editais é isso, né? E por isso que eu acho que para qualquer coletivo, né, para se manter ou tem que também se capacitar nessas áreas, né? Não adianta querer muito e não, mas pensando assim, a gente, né, vem num trabalho assim de aumentando as nossas experiências de captação, de escrever projetos, né? Porque não é só, né? Primeira coisa é escrever e aprovar, e depois ainda captar e também eu digo assim, não adianta aprovar, captar e não fazer uma prestação de contas, não porque você fica no caminho e nunca mais, né. Então eu acho que é todo um trabalho e uma questão também que a gente trabalhando com recurso público tem todo um compromisso, né, porque não é então para os coletivos eles têm que se profissionalizar também em várias áreas, assim, né, buscando recurso, porque editais nem sempre tem isso, e também isso, né, do governo, porque a gente passou uma época lá que a gente foi ponto de cultura, até hoje, mas eu digo assim, de questão de editais, que foi muito poxa, assim, eu lembro de entrar, eu viajei para aqueles encontros de feiras e dos pontos de cultura e, assim, a gente vê a cultura de todo o país, assim, num mesmo ambiente muito rico, e aí depois a gente teve um período, assim, que nada, e claro, também teve pandemia no meio, que a gente também teve que remodelar algumas coisas, e eu acho que daí também teve um afastamento ali, esses períodos, assim, desses coletivos que são pontos de cultura, que vinham num crescente, assim, de troca, sabe, trocas muito bacanas, assim, entre os pontos, daí deu agora estão retomando, né, estão retomando, aqui em Santa Maria tem vários pontos de culturas, e agora a gente vai trabalhar num encontro, assim, de alguns, e fazer algumas coisas dentro de um projeto do estado, que é de um pontão no estado. Então está se retomando e isso cria laços, e dentro de tudo isso eu acho que vai se aprendendo um com o outro também essa forma de buscar recursos, sabe, porque é isso, você vê que deu certo em algum lugar, você pode também, né, tentar, né, vamos lá. Acho que a tentativa sempre é válida, mas, assim, ó, é importante, que os coletivos, enquanto coletivos, Se organiza. se organizem e tenham as suas especificidades, mesmo que as pessoas, por exemplo, na TVO não tem ninguém que fez contabilidade e administração, mas a gente teve que saber um pouquinho disso também. Tem que ter um pouquinho de conhecimento dessa área jurídica, na área financeira, para poder, também fazer uma prestação de contas adequada. E claro que a gente tem sempre tem os contador o pessoal da contabilidade, os contadores são contratados para fazer a contabilidade. A gente acaba fazendo muito mais o trabalho de prestação de contas, porque na verdade, às vezes o contador só vai lá e assina mesmo para dizer que está tudo ok financeiramente, mas o trabalho do dia a dia é feito dentro da TV. Então é importante que, mesmo que é uma parte chata que não tem a ver com a nossa atividade fim, mas ela é fundamental para que a atividade fim possa ser continuada. Então, ter essas pessoas que se dediquem também à parte administrativa e à captação, a desenvolvimento de projeto, à escrita dos projetos, porque saber escrever também não é simplesmente, propor ali e não ter uma boa justificativa, não ter um bom argumento para então tem que ter saber colocar no papel as ideias. E acho que isso porque a gente já participou de muitos projetos que são avaliadores muito que estão acostumados a projetos grandes e tudo mais, então precisa ter, e fomos reprovados em muitos, inclusive. Não, uma tentativa, né, e a gente não desistiu por não aprovar em algum edital, então Que esse é um ponto importante também, de tipo, não é porque não deu certo que tem que desistir, não que tem que parar. Eu acho que tem que continuar tentando, mas também tem que entender que não é só escrever e aprovar. Tem todo o processo, como a Gê trouxe, que é a inscrição, aí tu aprova, aí tu tem que saber produzir o que tu está se propondo. Se tu botou uma contrapartida quando tu escreveu, tu tem que saber que tu vai ter que executar aquela contrapartida, tu vai ter que saber que no final tu vai ter que prestar conta de tudo que foi. Então é todo um caminho que precisa ser percorrido de forma segura e com qualidade, sabe? sim. Porque se tu tropeçar aqui, tu não vai ter um resultado tão satisfatório lá no final. Eu acho que isso acaba somando pontos, não enquanto
edital, mas enquanto coletivo. Tu vai aprendendo, tu vai errando, porque ninguém sabe tudo, eu acho que tem muito erro e muito acerto, mas quanto mais tu se qualifica, quanto mais tu consegue trocar, ensinar e aprender, mais tu vai conseguindo com que nos próximos tu vá trilhando um caminho mais seguro. Eu queria fazer quase que um TBT agora com vocês, falar sobre o surgimento da TV Ovo, né? Ela se deu na periferia da cidade. Mas lá no início dos anos 2000, o coletivo teve uma sede no centro, onde funcionava o Cineclube Porão. Qual é a relação de vocês com o cineclubismo e qual a importância de uma cena cineclubista na difusão do audiovisual feito aqui em Santa Maria? Acho que a TV, a primeira experiência de cineclubismo foi junto com o Otelo Cineclube, que era as Cincas Bancárias, lá onde quase todo mundo que estava na TV na época foi um dia pelo menos projecionista do Cineclube. E ali eu acho que a gente pegou, porque se tu for ver todos os projetos da TV Ovo, vêm de alguma experiência anterior. Sim. Então as oficinas começaram lá atrás como oficina, e hoje a TV Ovo ainda mantém as oficinas. O cineclubismo vem da atividade junto com o Otelo lá de trás, da discussão que a gente tinha muito sobre linguagem cinematográfica, sobre cinema, produção de cinema, que tinha também lá atrás, porque durante as oficinas se falava, se trabalhava muito essa questão também da linguagem. Então, já vem de lá a questão do debate, de também não é só exibir as coisas, também propõe o debate, porque a TV sempre tem essa questão de instigar a fazer a pessoa refletir sobre aquilo. Não é somente assistir um vídeo, como exibir. Refletir sobre aquilo também. O que tu assistiu? Por que é assim? Tá certo do jeito que tá? Então, se questionar se aquilo ali é válido para... Então, esse foi ser um questionador. Eu acho que o cineclubismo, ele vem dessa... também não só da paixão pelo audiovisual, pelo cinema, mas também de refletir sobre o fazer cinema. E eu acho que isso tem tudo a ver com a história também de Santa Maria, que tem essa questão mais efervescente do questionamento da produção intelectual das universidades, de todo o efervescente do conhecimento que tem na cidade, a cultura que também tem na cidade. Então, o cineclubismo acho que tem essa veia de assistir cinema, mas também de produzir questões. Muitas das histórias que a TV Ovo conta também vieram das debates que surgiram de algum debate do Cineclube. A gente teve, como tu falaste, o Cineclube Porão. Aquela época ali foi concomitante com o contrato com a TVE, porque foi uma época onde a TV Ovo tinha recursos desse trabalho que era prestado da TVE, então a gente conseguia ter recursos para comprar equipamento, para ter uma sede alugada, onde a gente conseguiu montar uma sede que tinha porão, onde surgiu a ideia de ter o Cineclube Porão. Uma vez por semana, uma vez por mês, tinha o Espaço Cultural TV Ovo, que era apresentações musicais, apresentações artísticas, dança, performance, poesia, tinha de tudo, projeção, tinha todas as áreas. Qualquer pessoa que produzisse arte, chegasse ali no espaço cultural, poderia apresentar sua obra, sua criação. E ali foi, acho que também um grande crescimento artístico da equipe, onde hoje, por exemplo, a gente trouxe muito daquela experiência para o espaço cultural que está se criando no Sobrado. Eu ia dizer, porque Santa Maria tem uma veia, né, cineclubista, que tinha lá com o Edmundo Cardoso lá atrás, e veio, e eu acho que tem isso, a SESMA ali, né, Depois o Lanterninha, e eu acho que a TV sempre teve junto, teve um projeto com a SESMA que vi um monte de VHS, não, de DVDs, né, para exibir, itinerância, fazia. Então, eu acho que tem isso. E também não adianta produzir se você não expõe a TV, todo mundo perguntar aonde é o canal onde vou assistir. A gente não é um canal de TV. Então, como que a gente exibe? Agora tem YouTube, a gente tem a parceria com as TVs da cidade para exibir o nosso material. Mas se não for o cineclubismo e mostrar, não tem, vai produzir para ficar fechado, e o cineclubismo acho que propõe isso, é mostrar, debater, e é muito legal, né? Tem projetos que a gente gravou em todo o interior, ali de Santa Maria, depois fez exibição para a comunidade, essa coisa de eles se verem também, né? Então você produz e se vê. E aí a gente traz agora para o Sobrado, a gente vai ter umas salas de cinema,
Não para mostrar só as nossas coisas, mas também para trazer aqueles filmes que não estão, né, nas salas comerciais, mas que é produzido no Brasil e, sei lá, pode vir até fora, mas que merece ter uma janela para ser exibido. Então eu acho que é isso, né, que estiveram lá do porão e tudo mais, eu lembro, né, nessa época aí, né, estudante e tal. Eu lembrei, assisti, não, eu já estava formada, mas traz para agora só amplia, né, os espaços, que na verdade está ampliando, a gente vai conseguir, então vai reunir de novo, vai ter tudo isso de novo num outro espaço, né, então a TV nunca foi só uma produtora de audiovisual, né, porque a gente nunca teve essa intenção de, vamos produzir. A gente quer conversar com as demais áreas e ser um espaço mesmo cultural, né, na cidade. Ao longo dos anos, a TV Ovo produziu diversos documentários e materiais que ajudam a contar a história da cidade, de Santa Maria. Como vocês fazem a curadoria dos temas e quais foram os trabalhos mais marcantes para vocês? Como a gente faz curadoria, eu acho que tem temas que vão surgindo, sabe? Por exemplo, a gente foi em todos os distritos que a gente queria. A gente começou com o projeto e querendo contar histórias de bairros, né? Cidades de ruas, tinha, né? Começou falando da Rio Branco. Não, já tinha outras coisas, né? Mas produzidos, mas a gente começou a ir bairro e tal, e daí foi para os distritos, né? Foi nos 9 distritos. E aí, depois que acabou os distritos, o que que vem, né? Sempre todo. Aí a gente pensou, poxa vida, porque lá no distrito o pessoal falou sobre a presença indígena e que a gente nunca tinha abordado. E aí surgiu da gente fazer o Quando Ter Visto, que é sobre, né, a presença indígena em Santa Maria, que a gente estava, né, meio, ainda não tinha proposto nada. E aí eu acho que o tema ou as coisas que vão surgindo também da vida, da pandemia surgiu outras questões, né, que a gente levantou. Então, aí depois depende quem vem propor e a gente abraça ou não, ou contar histórias lá, por exemplo, da Santa Marta agora. Então, tem questões que cada um pode propor e dentro do possível a gente vai encaixando, né, essas ideias. Por exemplo, agora a gente vai fazer o Rock do Cassete, que uma série que há muito tempo foi pensada, já foi feito piloto, e ontem o Marcos estava falando, foi de 10 anos. faz 10 anos, e antes disso eles, um grupo se reuniu porque queria fazer alguma coisa, só que, né, tem coisas que amadurecem com o tempo, e aí às vezes surge, a gente já tinha apresentado no digital, não tinha passado, mas agora entrou, então é uma tentativa, a gente tem uma pasta lá que são a chocadeira, onde fica essas ideias. Aí um dia a gente busca lá na chocadeira, agora a gente pode abordar esse assunto, ó. Ela vai encaixar nesse Se achar nesse momento, né? E aí vai surgindo, ou vem uma coisa nova, assim, alguma proposta nova. Então, e eu, assim, marcante, assim, das produções, não sei. Eu me marcou muito ir pro interior, conhecer Santa Maria, porque às vezes a gente fica só na cidade e não sabe o quanto Santa Maria é grande. E assim, e eu acho que isso de contar a história de pessoas, assim, a gente também teve uma série sobre os benzedores, assim, conhecer outra, assim, né, que a gente tem, não é o Arubel. popular que não. Não, e assim, eu acho que o mais que mata, assim, são as pessoas, né, porque as histórias são feitas de pessoas e as histórias delas, e a gente parar pra ouvir História de vida, né? histórias de vida, né. Comenta isso porque é muito documentário, né, então tu vai, chega e escuta o que a pessoa tem pra falar. Sim. Então a pessoa ela vai contar o que ela viveu, o que ela conhece, e isso é uma troca muito rica, né, porque tu vai conhecer e tu vai saber de histórias que tu nunca ia imaginar, nunca, assim, ó. Tu não ia conhecer se fosse caminhar no centro, tomar um sorvete, sabe, porque tu sai muito, e é muito massa tu ir gravar e poder ouvir essas pessoas falarem que a história delas, mas o que elas querem falar. E serem ouvidas. Estão documentando uma vida de uma pessoa. Eu acho que a TV tem, desde o início ali, essa questão do registro da memória. Porque, querendo ou não, assim, ó, o ser humano, ele vem de uma troca de memórias, uma troca de experiências. E a gente tem perdido muitas pessoas na pandemia, a gente perdeu muitas pessoas que a gente estava já, nós temos que abordar esse tema porque as pessoas estão envelhecendo, a gente vai perder essa informação. Porque os mais antigos, assim,
não tem uma memória escrita, não tem livro sobre, não tem um documento que registre alguma memória, algum conhecimento. Por exemplo, dos benzedores eu acho que até hoje ainda é o vídeo mais assistido no YouTube da TV, com centenas, milhares, eu acho que tem mais de 300 mil, 200 mil visualizações, mas é um conhecimento popular que não tem mais hoje. Antes tu tinha, a tua vizinha era benzedeira, tipo, às vezes ia fazer uma Isso. benzedura pra dor de cabeça, pra conseguir conhecer as ervas, conhecia os ritos, e isso se perdeu com a organização, com toda a tecnologia, se perdeu. E ainda tem algumas pessoas mais antigas que mantêm esses conhecimentos e essas memórias, muitas vezes, que se perdem, que não estão documentadas em lugar nenhum. Muitas vezes documentos oficiais que se perderam lá, o arquivo histórico, ele, por exemplo, perdeu muito documento da cidade, e quando tu vai fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre a história de um casarão, tu não tem documentos que registrem isso na cidade. Mas tu consegue com fotos da família do vizinho, que é antigo, minha tia morou ali por tantos anos, tem fotos dela. Então tu consegue resgatar muitas coisas da cidade que contam a história, não só das pessoas, mas também do lugar. Permite, por exemplo, eu acho que isso é uma das coisas assim, para a gente saber para onde vai, a gente precisa saber onde esteve. Porque a TV Ovo, acho que tem esse DNA do registro da memória, e uma das propostas que a gente traz, e a gente tem um acervo já que está a perigo, já a gente está tentando ver se já restaura ele, digitaliza todo, mas existem projetos que a gente está indo para isso, mas que registram a cidade. Muitos dos registros, por exemplo, agora está finalizando uma etapa, mas a última etapa do documentário da Nova Santa Marta, poucos registros que a gente tinha da época em audiovisual, a gente tinha no nosso acervo, lá da ocupação da Nova Santa Marta. E é um bairro hoje gigantesco, que corresponde a quase 30% do município, que não tinha registro nenhum da sua formação. Tu ia procurar no arquivo histórico, não tem documento, a gente conseguiu alguma documentação nos jornais da época, alguma coisa no arquivo da biblioteca, mas não tem documentação oficial, não tem nada que tu possa ir no acervo e buscar lá, Nova Santa Marta, e tu vai ter um olhar para pesquisa. Não tem uma fonte oficial sobre. E isso de registro, né, dessas memórias, serve muito, assim, o material que a TV produz é muito procurado, assim, por algumas universidades para discutir com alunos, e isso gera outros produtos, né, outros estudos, até mestrado, né, projetos que vão se aprofundar em determinados, assim, levantou tal questão, vamos lá, né, vamos procurar mais. Então, essas histórias, assim, elas não ficam só, né, elas geram muito mais debate, muito desdobramentos depois de Sim. A gente tem, por padrão, assim, na TV, assim, toda a produção da TV, ela tem uma vida inicial de 2 anos, mais ou menos, que ela circula em festivais e alguma exibidora, alguma coisa que tem um tempo de circulação. Depois desses 2 anos, normalmente o conteúdo vai para o YouTube, e aí fica aberto ao público, tá? Não sendo em exibição, não sendo, mas circula em festival, depois vai para o YouTube, ou ele é disponibilizado quando projetos da LIC, que é disponibilizado para as escolas e para universidades, mas a gente tem muito material que é disponibilizado no Creative Commons, aberto ao público. Então, muito material que está no canal da TV está disponibilizado para quem quiser usar o material, pesquisa, para poder alterar o material também. Então, tem muita coisa que está licenciada no conteúdo no canal da TVO, que tem universidades, às vezes, que ligam, podemos usar o material de vocês para pesquisa, podemos usar o marketing, pode, tem muita coisa que está liberado. Então, muitas pesquisas sobre a cidade, inclusive, surgem pelo canal da TV. Eu queria voltar um pouquinho, porque anteriormente a gente já acabou falando sobre pontos de cultura, né? E como vocês têm experiência há mais de 20 anos nisso, praticamente desde o surgimento ali do programa Cultura Viva, que visa fortalecer, né, as redes de culturas populares do Brasil. Qual é a importância dos pontos de cultura e como se dá a atuação em rede com outros pontos da região? eu acho que, é um programa, assim, ó,
acho bárbaro, assim, que foi feito, né, um tempo atrás e teve muito mais, teve mais força, assim, eu acompanhei, assim, eu acho que tá retomando agora do governo e tudo mais. E assim, a gente na época ali, depois fez pontão, a gente trocou com outras cidades, foi fazer formação, dar aula, produziu vários documentários e materiais, né, audiovisuais. Mas é importante, assim, essa troca, principalmente, assim, ó, Santa Maria, digamos, agora eu não sei se são 22 pontos que tem agora, tinha poucos, mas agora foram, eh O Penab. teve esses últimos projetos que aumentou e o pessoal pode se cadastrar, se autodeclarar lá no governo, no Ministério O da programa Cultura Viva, ele começa lá em 2004, com um edital do governo federal, ministro Luge. Gilberto Gil, ele foi um dos primeiros, foi o primeiro edital de Ponto de Cultura, que ali começou a política nacional de cultura, de pontos de cultura, que é reconhecer os pontos de cultura, exatamente como é o nome mesmo. São coletivos, são locais, são grupos de pessoas, são comunidades que produzem cultura, que desenvolvem alguma atividade cultural no seu, pode ser local, pode ser regional, pode ser muito específico às vezes daquela região, mas são reconhecer esses pontos enquanto fazedores de cultura. E isso cria um mapa, com essa política de cultural, criou um mapa nacional da cultura no país. Não só a cultura erudita, a cultura institucionalizada como a gente tinha até então, mas também das culturas que são desenvolvidas lá nas pequenas comunidades, no interior. Então tira dá um protagonismo cultural a todos os fazedores de cultura do país que eram invisibilizados e muitas vezes não tinham acesso a qualquer tipo de fomento para poder desenvolver sua atividade, ou até mesmo, às vezes, tinha comunidades, às vezes, no interior da Amazônia lá, que produzem algum produto cultural que hoje está nacionalizado, às vezes, aí, vem em contato, só que na época não tinha esse contato. E hoje e isso criou uma rede nacional, que depois se tornou a Rede Cultura Viva, que tornou isso, vamos dizer assim, uma rede de troca de experiência. Principalmente isso, né, essa troca, porque cada ponto tem, né, produz ali o seu tipo, a TV é o audiovisual, mas aí a TV pode fazer sobre uma cultura lá do cesto, da cestaria, ou do artesanato de um outro ponto, né, essas trocas, ou o pessoal que trabalha com música, Ou a TV vai dar uma oficina para para ele a comunidade indígena lá. registrar essa história. Então essa troca, e eu acho que, né, eu espero que isso seja fortalecido ou retome mais como era, já foi mais, eu, na minha visão, retome e seja reforçado isso para ter isso, porque é assim que a gente vai também construindo, né, essas, esses laços e produzindo, porque às vezes realmente não tem recurso, mas você pode fazer troca de serviços entre, né, quando possível. Então eu acho que também dá um ganho, assim, né, Enriquece. enriquece, porque senão, né, cada um fazendo o seu mundinho, não vai para frente, né. Pessoal, o projeto de Sobrado Centro Cultural, que busca restaurar o casarão que carrega a memória cultural da cidade, é hoje talvez a principal empreitada da TV Ovo. Quais são os planos e os projetos para esse espaço? Dá um spoiler, saber mais aí. Vamos ver então. Vamos contextualizar da onde veio esse Sobrado, né? Eu acho, sempre importante, porque às vezes, né, o sobrado, a TV Ovo, ela foi lá, o porão, né, teve aquele espaço, depois foi para Casa de Cultura, depois a Casa de Cultura ia fechar e a gente estava assim, para onde vamos? Porque a gente estava indo pra rua, né, sendo despejados. E aí foi bem numa época, assim, que a gente olhava, que é coisa antiga, assim, né, deveria ser assim, assim. Eu lembro que eu passei no casarão com uma amiga, né, outra menina da TV Ovo, com a Priscila, e a gente: "Nossa, olha que ia ser legal, isso aqui ainda tinha telhado, né". E aí depois caiu o telhado todo. E aí foi muito louco, eu acho que quando a gente também tem uma energia, assim, um pensamento para as coisas fluírem, né, eu acho que as coisas acontecem. E aí o sobrado,
a gente depois descobriu que o Marcelo Canelas tinha comprado aquele espaço. E aí a gente conheceu, né, o Canelas, sei lá, Feira do Livro, daí teve um debate, não sei o quê, e alguém falou do Casarão, e a gente, opa, sabe, quem sabe é um espaço, né, e ele comprou para aquilo ali não ir para o chão, porque já tinha uns prédios do lado e tinha sido segmentado ali para ser 2 terrenos, né, cresceu um prédio do lado. Casualidade. E daí eu acho que as coisas têm que ser, vão acontecendo. E aí ele, conheceu a TV Ovo, achou bacana, ele disse: "Tá, eu tenho sobrado", mas assim, é um projeto cultural, né, ele queria um espaço cultural ali, ele já tinha pensado tudo, e a gente também. Então vamos unir as coisas, né. E aí a gente fez um comodato por 5 anos. Até foi, Tá. ele queria já que a gente assumisse, né, mas aí a gente não, vamos ver se a gente tem perna primeiro, vamos ser realistas, né, porque a gente sabia o tamanho da responsabilidade que era assumir um espaço e a proposta de transformar aquele espaço. E também caro, né, porque assim, ó, ali tem um sobrado que já estava só as paredes, né, tinha caído o teto todo, né, projeto de tudo, obra, tudo. E atrás tem o galpão que ainda a gente conseguiu, a gente já trocou o telhado, fez campanha, na época ele chovia dentro, pra gente ficar a sede ali e poder desenvolver os projetos e também pensar o projeto dos 2 espaços e cuidar dos pavilhões. E aí quando a TVO fez 20 anos, foi uns 20 anos, o Marcelo Canelas doou todo o espaço pra gente. Então, o espaço do Sobrado Centro Cultural, o espaço da TV Ovo, né. E aí a gente já fazendo projetos e tudo mais, a gente aprovou uma parte primeira do sobrado para reforma ali do casarão, a parte Estabilizar os prédios. estabilizar, porque, né, o pessoal olha muito por fora, vai cair, vai não sei o quê, a gente escuta muito isso, mas a gente estava fazendo por dentro, ó. Agora a gente já tem janelas, a gente já tem telhado, a gente tem onde Toda a estrutura tem interna. toda a estrutura interna. E com isso a gente tem um projeto que além do casarão, que vai ser um espaço cultural, atrás vai ter um anexo, um prédio de 4 andares, onde vai ter várias outras coisas. E a ideia aí no sobrado, digamos agora, em cima vai ter uma sala de cinema para 50 pessoas, né, toda com acústica trabalhada, então tudo isso demanda projetos, né, assim. É uma sala de cinema como se fosse uma sala comercial, com toda a acústica, todo equipamento, tela, todo a mesma estrutura que a gente teria numa sala de cinema, tradicional, a gente vai ter ali também. Para trabalhar cínico mesmo, para trazer filmes que não estão no Museu do Cip, né, no centro. Embaixo aqui é um café, daí vai ter uma biblioteca, uma parte de estudos desse acervo audiovisual que a TV tem, que a pesquisa e tal. Um acesso de pesquisa ali com computador, Que a gente sempre fala do museu museu. da imagem e de som, então isso, a gente já tem um acervo que a gente recebeu da família do Joel Saldanha, que é um acervo do Joel Saldanha fazer animações, assim, Sim. do desenho, sabe. Então a gente já tem esse acervo, então sempre vai aumentando, né, também as coisas. E no anexo vai ter salas de aula, né, porque a gente quer essa essa veia da TV, da escola, do cinema, então vai ter essa parte, vai ter um grande estúdio, que também vai ser multiuso, assim, que a gente possa fazer apresentações, que possa gravar bandas, enfim. Aí tem também um pequeno estúdio de TV, um pequeno estúdio de áudio, né, no subsolo, camarim e tal. E aí depois tem a parte administrativa aí, da sede da TV. Então é um centro cultural que a gente quer abraçar várias áreas, né. É claro que primeiro a gente tem que pôr isso em pé, né, e fazer, mas agora que a gente acabou essa primeira fase que foi no sobrado ali, e depois também tem uma fase que é só o restauro, né, que é uma das últimas coisas que a gente vai fazer, porque é a coisa mais cara, assim, né, de fazer. Então, restaurar, porque o sobrado é tombado, né, as fachadas e a fachada do galpão, então a gente tem que manter, e nesse cuidado todo. Então, depois de tudo isso em pé, a gente vai continuar com os nossos projetos para manter o espaço, né, não adianta ter o espaço e não manter, e a gente Hoje a gente tem o projeto, estamos terminando a precisão do fazendo a precisão de conta agora, acho que até o mês que vem, maio, junho, a gente entrega a precisão de contas dessa primeira fase da. não, já entregou. Já entregou, né.
É a homologação que vem, agora tem que esperar a homologação. E a gente E aí já estamos com o projeto na Rouanet aprovado e já em captação, já tem alguns patrocinadores que já depositaram, então já tem a captação em andamento dessa parte que é a parte maior, que é essa, a gente tudo. é o todo, porque a gente ia separar em 5 etapas, né? A gente ia fazer em etapas, mas assim, achou, vamos com tudo, né? Porque assim, ó, uma das coisas que aconteceu quando a gente aprovou, no ano que a gente aprovou no estado e a ICMS, deu a pandemia e muita empresa que bancaria, O projeto homologou no final de 2019 e aí acabou 2020, começou a ser e aí caiu a arrecadação e foi mais difícil da gente conseguir recursos para fazer, isso demorou também, né? E o pessoal assim, vai cair, vai isso, não, e a gente, não, a gente está segurando, não vai cair. E aí agora a gente ano passado aprovou na Lei Rouanet, são alguns milhões, e aí a gente vai agora, a gente está com vários projetos, mas o projeto principal para esse ano é captar recursos para começar a obra, para se concluir, né? em conclusão. E aí a Rouanet é através do imposto de renda, então as pessoas aí possam doar, pessoa física pode doar 6% do seu imposto de renda para a TVO, para o projeto, ou as empresas que são do lucro real podem doar 4% para um projeto cultural. Então a gente esse ano vai começar e vai a prazo para a gente fazer todo esse projeto. Nós já temos algumas empresas de Santa Maria que já são parceiras há algum tempo, que já estão cuidas do projeto, mas a Rouanet também abre para o país inteiro, então a gente vai atrás E esses grandes desses que tem, não é pouco recurso, né? A gente sai de um projeto que a gente estava com 900 mil e agora passa por 17 milhões, então é bastante coisa. Beleza. E para encerrar, como que a comunidade pode se envolver e apoiar a TVO nessas iniciativas ali? Uma das coisas que a gente tem conversado na TVO é porque assim, né, a gente tem um espaço, mas quer que a comunidade também abrace o espaço, né, porque é uma forma também da gente se cuidar no espaço, na região, na cidade. E eu acho que o principal é isso, é a comunidade. Claro, quem pode doar, né, imposto, ou até os projetos, quando a gente aprova na lei de incentivo, que a gente capta aqui os impostos, sempre apoiar nesse sentido. E também um dos que eu acho que às vezes é fundamental da comunidade é ter fé, né, que as coisas vão acontecer, não assim, vai cair, vai isso, não. E tem um tempo das coisas acontecerem, porque se a gente tivesse muito dinheiro, já estava, né, acontecendo. E vai ser um espaço que vai ser para a comunidade, né, para ir assistir cinema, para o pessoal, a gente quer trazer as escolas para, né, os alunos para terem aula, trazer profissionais de fora para formar outros profissionais em Santa Maria. Então, eu acho que a comunidade pode. E se a gente fizer uma campanha assim, para colocar um azulejo ou colocar. Claro, a janela, agora já tem janela, né? Mas tem algumas coisas que ainda faltam. Então, se a gente fizer uma campanha que conheça a TV, porque às vezes, assim, né? Eu acho que também, claro, depende muito da gente divulgar o que é a TV Ovo e as pessoas conhecerem, sabe? Mas também, assim, na dúvida, vem conversar com a gente, porque a gente tá aberto. E é muito legal agora no Sobrado, a gente abre as janelas, vai pra sacadinha, passando e vendo, e aí um vizinho, e aí? Não sei o quê, quero ir ver como é que tá. Então, também a gente tem uma ideia de fazer também uma visitação lá, para conhecer como é que ficou, né? Como que tá essa etapa. E eu acho que é uma forma da gente depois, fazer. Claro, agora a gente não tem ainda, mas depois fazer exibições para convidar, né, a comunidade toda para conhecer e tornar vivo o espaço, né? Porque é um espaço antigo, uma casa de 1916 que a gente está recuperando e teve muita história, é um processo, sabe? E o próprio prédio tem história, e uma história muito vinculada à cultura, porque ali nas sacadas do prédio aconteciam saraus literários, eram feitas poesias, então tem uma relação com a cultura aí. O cara que fez o Evandro Ribeiro, né, ele era engenheiro, mas ele era poeta também, era do cenário gaúcho, assim. Então também tem histórias, assim, e a gente até quer daqui a pouco levantar algumas histórias, né, quem conheceu, que tem fotos antigas, porque a gente às vezes não tem todo esse material. Então também deixar viva a coisa, né. A gente tem o Insta do Sobrado, né, que a gente fala sobre o Sobrado, e tem o Insta da TV também, que tá os projetos da TV.
E acho que no ambos a gente está aberto para receber história, para conversar, para ouvir. Então, acho que também é bom isso, de poder estar aqui falando, para talvez pessoas não sigam a TV no Insta, ou não tenham acesso ao Sobrado no Insta. Então, a gente está lá, tem as 2 páginas, a gente está sempre aberto a ouvir e a conversar. E fatores externos também influenciam, né? Então, o Sobrado, ele é todo um processo de restauração, de reconstrução, e que às vezes não está na nossa alçada fazer ou não, porque, por exemplo, teve a pandemia e a gente não tinha o que ser feito. Então, eu acho que é entender e ter paciência, e que a gente tá lá, Tá trabalhando e vai trabalhar muito ainda. E aí, de tudo isso, a gente ainda tem os outros projetos, que é o que nos mantém e mantém a galera que trabalha na TV, né? Porque a gente não tem um patrocinador direto, então é nas parcerias e a gente tem que se virar em vários para fazer várias coisas e continuar dentro do cenário cultural de Santa Maria e crescendo. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio de Estação Cultural Artes Sintonizadas. Agradecemos a vocês que estiveram juntos nessa conversa sobre a cena cultural de Santa Maria. Agradecemos aos convidados, a Denise, a Manu e o Alex. Sigam a TV Ovo, @TVOvoSN, e acompanhem as produções realizadas pelo coletivo. Pessoal, muito obrigado. Nós que agradecemos, já. Sempre disponível quando precisarem, então, à disposição. Não esqueça de seguir o programa no Spotify e no YouTube e de nos acompanhar nas redes sociais, @Estação Cultural SN, para ficar por dentro de tudo o que está rolando. Até o próximo episódio com mais histórias e perspectivas da nossa arte local. Valeu, tchau, tchau.